Então, estamos aqui hoje com o Carlos Heitor, que é professor do Instituto São Brandão de Educação. Alguns já conhecem, ele já esteve aqui conosco, né? E ele está começando um trabalho novo, né? Um projeto novo dentro do Instituto, o tema da criptozoologia, as criaturas mitológicas. Além dos locais mitológicos, as ilhas mitológicas, existem as criaturas mitológicas, muitas das quais foram retratadas em bestiários na Idade Média, e até mais recentemente também. Então, uma vez que nós demos início, né, a essa live, deixa eu até virar a ampulheta aqui, né, a gente pode começar a falar. Heitor, seja bem-vindo mais uma vez, peço que você se apresente, fale um pouco do projeto e do tema, né? Uma boa noite a todos. Bom, alguns de vocês já me conhecem. Eu não sei se tem alguém aqui na live que talvez não conheça o nosso trabalho, talvez não conheça o que eu já venho desenvolvendo. E, basicamente, o que a gente vai abordar hoje, a gente vai falar sobre um bestiário digital. E é como se fosse uma coletânea. Então, tem inúmeros materiais lá, inclusive materiais em português. Tem os materiais que eu editei, né? Inclusive eu faço PDFs. Inclusive, tem material impresso. Esse aqui está plastificado e esse aqui encadernado. E, inclusive, tem um livro fala a respeito de uma exposição de pesca de 1883, Monstros Marinhos Desmascarados, do Henry Lee. Mas o que é esse tema? Explica para o pessoal sobre criptozoologia, né? Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu já abordei algumas vezes. Envolve sereias, por exemplo, né? Que são criaturas mitológicas marinhas. Eu já falei dos blêmios, aqueles seres sem cabeça que são retratados da Amazônia. A gente já falou, os ciclopes são criaturas míticas, mas hoje especificamente vai falar de criaturas marinhas, né? O que você acha que chama mais atenção em relação à criptozoologia marinha, tanto no Brasil quanto fora? É interessante quando a gente fala sobre a questão mitológica, porque, assim, se a gente for seguir uma linha, não tem como falar sobre mitologia, especificamente mitologia marítima, sem falar de Portugal. Assim, para quem já ouviu, para quem já viu mapas, para quem já viu algum documento, alguma coisa nesse sentido, na verdade, o continente europeu, de modo geral, nós temos muito esse tipo de história. Nós ouvimos muito coisas desse tipo. Apesar de existirem histórias na África, por exemplo, tem um monstro chamado Mokele-mbebe. E o Mokele-mbebe é como se fosse a versão africana do monstro do Lago Ness. Basicamente isso. E que também é uma criatura de água doce. Então, é interessante isso, né? Porque nós temos uma história na Escócia sobre um ser semelhante a um dinossauro, e ele é um ser de água doce. E nós temos um ser que também é de água doce, muito parecido, no continente africano. Então, e conforme a gente vai analisando essa questão da mitologia, das criaturas marítimas, nós vamos encontrando coisas semelhantes em diferentes países e continentes. Basicamente, para aqueles que não conhecem a criptozoologia. Assim, é interessante a gente abordar esse assunto, porque o que acontece? Hoje em dia, é muito popular, e não é de hoje que a gente vê alguns documentários, coisas nesse sentido, voltado para ufologia. Mas antigamente, quando a ufologia não era tão popular, existia uma visão de mundo que era mais voltada para o sobrenatural, quando o mundo não era tão materialista assim, sabe? Claro, existia o materialismo, mas existia também
uma visão de mundo mais voltada para o sobrenatural e que era mais popular. Então, com o passar do tempo, conforme a ufologia foi ganhando espaço, a criptozoologia ela meio que foi praticamente esquecida, sabe? E basicamente, né, falando assim de uma forma bem direta, o que, que seria isso? Criptozoologia, que é voltado para as criaturas míticas, atualmente, segundo a ciência convencional, é chamada de pseudociência. Mas, historicamente, aqueles seres que chamamos de monstros, inclusive animais que conhecemos hoje, já foram considerados criaturas míticas. Olha só que coisa interessante. Inclusive, tem uma espécie de peixe chamado selacanto. E para quem não sabe, a criptozoologia ela não vai falar apenas de seres míticos, mas também da possibilidade de criaturas que, digamos que estariam extintas, ainda existir, que é o caso do selacanto. Então, quando falamos de seres como, por exemplo, dragão de Komodo, a lula gigante, ornitorrinco, então essas criaturas já foram considerados seres míticos. Inclusive tem um filme que ele é bem interessante, que muitos aqui já devem ter visto ou ouvido falar, que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que se passa no mesmo universo de Harry Potter. Assim, é muito... Olha como são as coisas, né? É claro que aqui a gente está falando sobre uma visão de mundo que não necessariamente estaria ligado a algo metafísico, porque, assim, existe também essa questão espiritual. Os povos antigos tinham uma visão de mundo mais voltada para o sobrenatural e eles também falavam desses seres, eles também acreditavam nessas criaturas. E o que acontece? Nesse filme, eles falam aí eles falam a respeito desses seres que no passado também eram chamados de seres fantásticos. Nós temos aí, por exemplo, o Homem-Mariposa, que é como se fosse um tipo de lenda urbana estadunidense. Então, nós temos muito isso, sabe? Então, a criptozoologia ela já foi muito forte, né, ali na América do Norte. Tanto que documentários antigos que falavam muito a respeito dessas criaturas falam sobre seres que foram avistados ali na região da América do Norte. Aí tem um texto, tem algumas informações. Tanto que eu comecei a trabalhar essa ideia também de pegar materiais e tentar traduzir pelo menos uma parte e deixar embaixo, né, para o pessoal ter uma noção aí, para ajudar nos estudos, né? É que nem quando Porque, você... só o pessoal entender, tá? Deixa eu só fazer uma observação, tá, Heitor? É que às vezes a gente pega, quando você vai fazer uma pesquisa desse porte, né? Você pega, por exemplo, aqui, uma revista de junho de 1905. Então, além dela estar em inglês, ela é digitalizada, ela não é de fácil leitura, e às vezes, dependendo do material, né, esse aqui nem tanto, mas se você pegar um material mais antigo ainda, você vai ter dificuldade até de ler, porque é o inglês antigo, até em português às vezes é difícil, né? Eu estou trabalhando um livro do século XIX, por exemplo, que o português, a maioria das pessoas tem dificuldade de ler. Então, a gente está modernizando esse livro, né, por exemplo. Então, mas não é com o assunto, não vou falar disso hoje, mas só para falar. Então, você pega aqui, você vai pegar uma revista que vai falar de uma criatura mitológica com uma linguagem bem antiga, né, e com personagens antigos, por exemplo, aqui vai falar de Captain McCooey, né? Então, tudo isso, claro, exige depois uma pesquisa de cada um deles. Então, aqui ele já pegou e já colocou aqui um resumo todo feito já em português, né? Parte de um mapa de 1490 a 1557, né? Então, interessante. Assim, para você montar um compilado, uma Uhum. pesquisa que vai crescer, né, exige exatamente isso, uma pesquisa, né? Eu tive essa ideia de ter o material impresso e, assim, esse material aí, ele é bem interessante, né? No caso, como já encontrei em português,
Ali, no caso, teria que aproximar. Tem ali embaixo é um rei português, não me lembro o nome dele, mas está ali do lado, montado numa criatura marinha. É o Dom Manuel, é o rei de Portugal que fez os descobrimentos, no caso. Da época que descobriram o Brasil, entre aspas, né? Que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele era o rei, Dom Manuel I. E olha que coisa interessante, né? Que Netuno ele era retratado da mesma forma, né? Montado numa criatura. Que é um ser, era uma divindade marítima, né? Sim, sim. Assim, eu olhei assim, não. Eu preciso de um módulo onde eu vou abordar só esse tema. Porque, assim, a criptozoologia ela é muito abrangente. Inclusive, para quem não sabe, também tem a criptobotânica. Tá? Então, na mitologia existem árvores, tem toda essa questão aí. Um outro exemplo que a gente pode citar é que mandrágoras também eram considerados um tipo de planta mítica, mas ela de fato existiu. Se vocês procurarem foto, vocês encontram uma planta que tinha as suas raízes em forma de um ser humano. A raiz tinha um formato humano. Assim, e faz sentido as pessoas olharem para algo desse tipo e muitas vezes associarem isso a uma coisa sobrenatural. Tanto que sabe-se lá o tipo de coisa que faziam com a raiz, né? Porque, tem um formato humano. Quem pegou, pegou. Não é o tema dessa live. Mas, assim, aí nós temos algumas imagens, né? Tem esse barco em cima de uma criatura, né? Um tipo de peixe. E para o pessoal que às vezes vê na escola, por exemplo, primeiramente, o que fez com que eu me interessasse por esse tema? Eu comecei a pensar em coisas assim relacionadas à região mesmo. O pessoal que está assistindo, não sei de qual parte do país é cada um, mas eu vivo numa região litorânea. Tem outros que estão assistindo, que muitos aqui que estão assistindo ou que vão assistir depois, provavelmente vai ter bastante gente que vive numa região litorânea. E assim, você não precisa necessariamente ser um pescador, ser um marinheiro, surfista, algo do tipo. Mas se começarmos a ter um senso crítico em relação a isso, não faz muito sentido para mim você viver numa região e não saber nada sobre ela. Então, por exemplo, no passado nós tínhamos isso. Você tinha uma tribo que vivia numa região e eles conheciam aquela região. Você tinha um outro grupo que vivia numa outra e eles conheciam aquilo ali. Então, como sociedade, nós deveríamos conhecer aquela região, especificamente o estado em que nós vivemos, e não necessariamente, claro que é importante você conhecer em termos de território, mas não adiantaria você conhecer o território, o bairro, aquela região ali que você vive, ao mesmo tempo que você não conhece a sua história. Foi como eu disse, não teria como falar sobre mitologia marítima sem falar de Portugal. Assim, apesar de nós termos histórias que são mais voltadas para seres de água doce, como o caso do Boto Cor-de-Rosa, sereias, o Negro do Rio, né? Nós temos essa lenda também. Mas assim, conforme a gente vai se aprofundando especificamente nessa mitologia, nós começamos a encontrar coisas que diz respeito a um legado. Então, existe um resgate que está ligado a esse legado. Então, basicamente, nós estamos batendo de frente com boa parte não, com exatamente aquilo que a gente ouve na escola, tanto no fundamental quanto no ensino médio, de que o povo do passado tinha essas lendas de seres que estavam tentando te devorar e tudo mais. Tá, mas você tem diferentes povos de diferentes lugares que não tinham ligação nenhuma um com o outro e falavam de seres muito parecidos. E aí, de repente,
você vê ali mapas, você vê seres míticos, você vê ali um tipo de peixe. Inclusive, se vocês pegarem os mapas, vai estar escrito baleia. As baleias eram retratadas como um tipo de peixe gigante, porque o conceito de cetáceo não existia. Então, no passado, ali por volta de 1700 a 1800, o que hoje chamamos de biólogo era chamado de naturalista. Então ainda não existia o termo biólogo, era naturalista. Então o naturalista, ele muitas vezes tinha esse conhecimento ligado a plantas, às vezes era um botânico, né? Porque naturalista era um termo geral, mas ele poderia ser um botânico, ele poderia ser um biólogo, ele poderia ser um agricultor, mas o termo naturalista era voltado para quem era dessa área, especificamente. Então, o que acontece? Se nós negarmos aquilo que observamos nas demais mitologias, uma vez que temos a noção do real significado do que é o mito, a questão da tradição, uma vez que temos essa noção, se negarmos a tradição de um outro povo, se negarmos a cultura de um outro povo, dizer que todo mundo está ficando louco, então teríamos que negar a Bíblia. E aí, boa parte aqui que está assistindo, boa parte dos nossos alunos são cristãos. E assim, por mais que estejamos falando de outras culturas, muitos deles eram pagãos, se formos falar de culturas mais antigas, né? Por exemplo, os povos escandinavos, por exemplo. Mas quando falamos daquilo que eles viram, de histórias, de relatos, e existe uma certa similaridade com aquilo que é abordado na Bíblia, fica complicado negar aquilo ali. Mesmo na questão, não só puxando para o lado bíblico da questão, né? Que também envolve, claro, uma mitologia, a mitologia dos hebreus. Mitologia no sentido de tradição, evidentemente. Mas quando você fala dos povos pagãos, que utilizava-se no período dos descobrimentos o termo gentios, né? Gentilidade, enfim. Então, que era um conceito mais antigo, mas que tinha a mesma conotação, né? Apesar que o gentil é um conceito que envolve os povos que eram não judeus, né? Não, enfim, e o pagão era o povo que era considerado não cristão, mas o termo em si tem um outro significado, que é o camponês, né? Então, tradições do campo, da terra, enfim. Mas os indígenas tinham também essa característica, né? E isso é uma coisa que a antropologia ela aborda muito bem, ela tem essa noção muito solidificada já, que hoje em dia a antropologia evoluiu. Na época que ela começou a se formar como ciência, você tinha o que você tinha, qual foi esse período? Justamente o período das chamadas, esse é o termo técnico de hoje, né, da chamada colonização. Então, eu evito assim, eu não gosto, sempre faço essas ressalvas, porque o termo ele já vem carregado de uma série de conceitos e preconceitos, mas desse choque cultural que ocorreu entre os portugueses que chegavam, né, os visitantes, os estrangeiros, em tese, e os nativos daqui, os indígenas, você tinha ali uma série de naturalistas, de pesquisadores, né, que começaram a fazer documentações, análises e tal. E quando começou a se formar isso tudo como ciência, se consolidar, eles tinham, evidentemente, uma perspectiva eurocêntrica. Então, o que era europeu era tido como uma cultura superior, né, e como referência para eles. Isso é o padrão. Hoje em dia a antropologia evoluiu, então ela não enxerga mais dessa forma. Entende-se que, muito embora nós tenhamos uma tendência a considerar
o atual como ideal, o nosso como perfeito e o outro como algo ainda em fase de aperfeiçoamento, ou mais antigo, mais primitivo, o ideal é que você tente entender cada cultura a partir dos conceitos que a formaram, dela, de dentro dela mesma, né, para você evitar esses pré-julgamentos e preconceitos. Então, isso vai gerar uma análise mais livre e mais de acordo com a mentalidade daquele povo. Porque é muito fácil a gente falar hoje, e eu já citei isso inúmeras vezes, né? Os antigos vinham aqui e eles tinham rituais que para os europeus eram abomináveis, e alguns eram mesmo, né? Sacrifícios humanos, essas coisas. Não há dúvida disso, mas outras práticas também, você, às vezes, práticas que hoje seriam abomináveis, né? Eliminavam-se crianças que nasciam com problemas. Então, hoje, isso para nossa sociedade hoje é fácil de entender, para nossa mentalidade. Mas dentro de uma comunidade indígena ali, a criança vai sair na mata, junto com caçadores, e vai se deparar com criaturas, com bestas feras, com animais, é uma outra mentalidade, pode até colocar em perigo, às vezes, a tribo, ou às vezes eles pensam que pode estar privando aquela criança de poder, de ser depois, passar por um sofrimento maior. Então, não interessa assim, o que para nós é certo ou errado nesse âmbito, mas a gente precisa tentar entender a visão daquele povo. E por que eu estou falando isso? Porque isso casa com o que o Heitor está falando em relação à mitologia. Porque hoje a nossa religião, a gente entende que certas práticas são, na nossa cosmovisão cristã, né, ocidental, certas práticas são, a gente tem uma reprovação por elas, automaticamente. Mas para aqueles povos não era assim. E, mesmo que a gente não concorde, não queira praticar as mesmas coisas, evidentemente, por exemplo, passar as crianças pelo fogo, lá como a Bíblia fala lá do povo lá, fazer isso para Moloque, né? Claro que ninguém vai fazer isso, a gente não espera que ninguém vai querer fazer isso, mas existia um aspecto metafísico em relação a isso. Essas pessoas tinham contatos com entidades sobrenaturais ao fazer isso. E muitas dessas criaturas míticas, elas são justamente o elo que conecta o físico ao metafísico. Porque algumas delas, acredita-se, ou acreditava-se, têm origem no sobrenatural. Então ela acaba sendo justamente um ponto que une o físico e o metafísico, né? Essas criaturas, esse estudo como um todo. Bom, uma coisa que é interessante, já que o Márcio citou a questão metafísica, na criptozoologia, se formos falar assim, digamos, de algo convencional, uma criptozoologia mais convencional, aí tem a imagem do Mapinguari, que, inclusive, os seres míticos dentro desse conceito da criptozoologia são chamados de criptídeos. Então, quando vocês ouvirem o termo criptídeo, são os seres ao qual se refere a criptozoologia. E, no caso, assim, se formos falar de teriântropos ou sinocéfalos, também seriam considerados criptídeos. Mas aquilo que chamamos de uma criptozoologia mais convencional, ela vai lidar com esses aspectos no âmbito físico. Então, essa é a diferença. Se alguém fosse... Vamos supor aqui uma dúvida. Mas qual seria a diferença desse estudo para a questão paranormal? É que, nesse caso, nós estamos falando de seres que podem sim ter uma origem espiritual, porém, estamos realizando um estudo dentro do âmbito físico. Ou seja, ainda que tenha uma origem sobrenatural, eles possuem um corpo físico. Logo, o estudo que é voltado para aquela estrutura, toda aquela questão ali molecular, vamos colocar assim, o estudo ele vai ser pautado dentro de um âmbito físico, ainda que a origem daquele ser não seja física. Claro que se a gente for falar de uma origem que não é física, nós não estamos falando aqui necessariamente do estudo em si,
porque no caso da criptozoologia em si, ela vai lidar com esses aspectos dentro de um âmbito físico e existe sim uma visão mais materialista nesse sentido. Se a gente for pesquisar mais a fundo o que seria a criptozoologia, ela tem uma visão de mundo, ela tem uma interpretação que ela é mais material. É uma biologia, né? Seria bem próximo da biologia de hoje, né? É assim, ela é mais rústica por ser antiga, né? Mas acho que seria comparável à biologia, né?